September we met, I can tell by your smile. Bom dia! Segundou! Que bom nós estarmos aqui para iniciarmos juntinhos esta semana. Eu tenho certeza que nós teremos uma semana cheia de fé, cheia de esperança, cheia de vitória, porque nós temos um Deus que está ao nosso lado, um Deus que é forte, um Deus que é o grande El Shaddai. Amém? Queridos, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre traumas do passado, né? Fantasmas que até hoje nos assombram porque nós não conseguimos liberar, se desvincular dessas tranqueiras do passado que trazem aos nossos corações ainda um turbilhão, né? E lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, eu vou ler o 9 e o 10. Eu não sei se você já leu sobre Jabes, eu quero deixar aqui para ti. 9. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Amém, né? Que Deus maravilhoso. Queridos, o nosso passado, ele pode nos influenciar mais do que nós gostaríamos que ele influenciasse. E existem dores do passado que muitas vezes nós não conseguimos superar e aí nos geram, né, feridas na alma que, olha, passa anos, demora muito tempo para sarar. Porém, existem traumas que eles simplesmente se recusam a ir embora e se levantam como fantasmas sempre para nos atormentar. Jabes, queridos, é alguém que superou as dores do seu passado. Jabes, ele não se conformava desses fantasmas, desses traumas que ele viveu no passado. Ele não queria mais que ficassem o acompanhando. E o interessante aqui, que dá para perceber, que Jabes, ele pediu ajuda do alto. Jabes pediu ajuda ao Senhor. Ele invocou ao Deus de Israel. E a palavra de Deus fala aqui que Deus, ele abriu os céus e brotou na vida de Jabes a cura. Olha, queridos, como que esse Deus é maravilhoso quando nós desejamos abrir os nossos lábios e pedir socorro, a ajuda de Deus, do céu. Quantas vezes nós nos calamos diante de todos os traumas, diante de tantas coisas que nós enfrentamos, porque às vezes somos orgulhosos e não queremos abrir os nossos lábios e pedir ajuda a Deus, que é o nosso Salvador, que é o nosso libertador, que é o nosso curador. E ele é o Senhor que curou Jabes. E eu quero deixar aqui para vocês alguns pontos de superação que Jabes foi em busca para ele suportar, para ele superar, melhor dizendo, essas dores do seu passado. A primeira coisa, ele chamou pelas bênçãos do Senhor. Em vez dele ficar olhando pelas lentes, né, dos retrovisores, o que ele decidiu? Ele não queria mais ficar lembrando das lembranças dele do passado que trazia amargura à vida dele. Mas Jabes, ele decidiu olhar para o alto. Ele decidiu rogar ao Senhor.
em vez de ficar aí, né, viver, curtindo essa amargura o tempo inteiro, ficar sempre falando dos traumas dele de infância, não. Jabes, ele buscou a Deus, ele clamou ao Senhor, porque ele queria se livrar de todos esses traumas que trazia muitas dores à sua alma e ao seu coração. Outra atitude que Jabes teve, ele clamou pelo Senhor, pela prosperidade dele, né? Jabes, queridos, ele não se encolheu, ele não ficou assim pequenininho, ficou com aquele espírito de autocomiseração com as coisas dele do passado, com dor. Mas Jabes, ele escolheu olhar para frente. Jabes escolheu avançar. E não avançou de qualquer forma não, queridos. Jabes teve ousadia. Ele teve ousadia até mesmo no momento que ele orou e clamou ao Senhor. A ousadia dele foi tão imensa que ele pediu para o Senhor aqui muitas terras. Ou seja, ele pediu também para o Senhor que ele fosse um homem próspero. Tanto é que a palavra de Deus fala que Jabes era a pessoa mais respeitada da família dele. Oh, meus queridos, quantas vezes nós nos deixamos ficar cabisbaixo, sempre murmurando, sempre achando que a nossa vida não vai além, por causa dos traumas que eu tenho do passado, por simplesmente nós não orarmos e pedirmos para o Senhor curarmos. Deus, queridos, pode e Deus quer levar vocês além de todas essas dores, além de todos esses traumas. Se você crê, você pode sim ser curado, você pode sim ser ousado nas mãos de Deus. E para encerrar, eu gostaria também de deixar aqui uma outra, o que Jabes também fez para superar. Ele clamou pela presença do Senhor e ele pediu para o Senhor proteção. Queridos, Jabes, ele não queria apenas, né, as bênçãos de Deus. Ele queria, sobretudo, o Deus das bênçãos. Quantas vezes nós ficamos envolvidos só com as bênçãos de Deus e esquecemos que a nossa maior intimidade, que o nosso maior presente é se envolver com o Deus que nos dá a bênção. Oh, aleluia! O doador, queridos, é mais importante do que as dádivas. O abençoador, é mais importante do que suas bênçãos, mais do que coisas. Jabes, ele ansiava por Deus, mais do que a ajuda dos homens, ele queria que a mão de Deus viesse conduzir a vida dele. Oh, queridos, eu percebo aqui, quando eu leio toda vez a história de Jabes, que ele é um homem que ele conseguiu entender que a vida é cheia de perigos, mas quando nós temos Deus conosco, Deus se torna o nosso escudo, né? A gente pode estar até cercado de um monte de coisas perigosas, né? Mas a vida, quando nós temos Cristo, a nossa vida, ela não fica processando os perigos, os medos. A gente vai em frente, a gente se sente encorajado. Amados, a nossa vida, ela não se processa num parque de diversões. A nossa vida, ela se processa num campo de batalha. Você tem que perceber que todos os dias você sai para um campo de batalha. E quem é o nosso general? O nosso general é Cristo. E é nele que nós precisamos crer, clamar, buscar essa intimidade. Por isso que Jabes aqui, ele ansiava a proteção divina, porque ele sabia que os perigos que rondavam ele, que não ia adiantar soldados,
né, com escudos, cavalos, cavalheiros, isso não ia adiantar. O que iria adiantar era a proteção divina, era a proteção do Pai ao lado dele. E você, quem tem sido a sua proteção? A cerca elétrica que está aí na tua casa? As câmeras? Quem tem sido a sua proteção? A sua inteligência? A sua força? Você está enganado. Se a sua proteção não for o Senhor, se não é Ele para te proteger, nada irá adiantar. Eu quero deixar aqui esta palavra ao seu coração. E para concluir, eu quero que você pense que a breve, mais intensa, a biografia de Jabes termina dizendo assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Como está lá no versículo 10, na parte final, e Deus atendeu a sua oração. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Oh, Pai querido e amado, obrigada, Senhor, por iniciarmos a semana na Tua presença, Senhor. Obrigada, ó Deus, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela fala ao nosso coração todas as vezes que lemos, ó Pai. A Tua palavra é o Senhor falando conosco. Na Tua palavra nós temos a direção. Na Tua palavra, Senhor, há livramento. A Tua palavra, Senhor, clareia os nossos caminhos que muitas vezes estão escuros, ó Pai, ao ponto de nós não sabermos que lado que posição que nós deveremos tomar. Deus, é a Tua palavra que cura. Jabes foi gerado através de muita dor. Jabes foi um homem que carregava muitos traumas de infância, traumas do passado, mas um dia Jabes olhou para o céu e clamou ao Deus Altíssimo e clamou ao Deus Poderoso. Senhor, eu te peço agora por essas vidas que me escutam nesta manhã, que há anos, Senhor, anos, ó Pai, os traumas de infância, Senhor, ou até mesmo da fase adulta, vem seguindo, Senhor, este homem, esta mulher que me escuta nesta manhã. Pai, libera agora uma unção de cura sobre a vida deles, ó Pai, que todo trauma, Senhor, saia da vida, ó Deus, deste homem, desta mulher, que eles sejam livres, ó Pai, e que eles venham superar tudo como Jabes superou. E que esta promessa, Senhor, do Senhor ter atendido a oração de Jabes, que o Senhor venha atender a minha oração nesta manhã de segunda-feira, para que estas vidas sejam literalmente libertas através do Teu poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Queridos, que você tenha uma semana, um início de semana abençoado. Você que me escuta aí pela primeira vez, inscreva no canal, deixe o seu like, coloque o seu pedido de oração, tenha fé, seja perseverante e lembre-se, o Deus de Israel é o Deus que tem olhado por você e tem cuidado da sua família. Fique com Deus e até amanhã, se Ele permitir. Até mais!